Mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai aprender como ocultar uma pasta de trabalho sem ocultar as outras demais pastas que você tem aberto aí no seu computador. Então é uma técnica bem simples, mas que a gente utiliza bastante, ainda mais quando a gente cria aqueles formulários tudo super robusto, bonito, e a gente quer abrir eles no início e não quer mostrar, né, o arquivo Excel aberto atrás desse formulário. Então a gente utiliza muito essa técnica e eu vou te mostrar como você vai utilizar aí no seu projeto. Então bora pro nosso vídeo. Então, pessoal, aqui eu tenho uma planilha, tá? Então, aqui eu tenho os dados, tá? Com informações fictícias de nome, data de nascimento, telefone, só mesmo pra gente fazer o nosso teste aqui, ok? Então, eu vou pressionar Alt F11. Aqui dentro, então, do meu Visual Basic, eu tenho um formulário. Esse formulário aqui, ele carrega, então, todas as informações que eu tenho dessa planilha aqui, ele carrega aqui, tá? Então, toda vez que eu abrir essa minha pasta de trabalho, eu quero que ele abra esse formulário em vez de aparecer o Excel aqui para mim, beleza? Então, como que a gente faz isso? Então, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é vir aqui nessa opção, esta pasta de trabalho, tá? Se essa janela aqui não estiver aparecendo para você, é só você vir aqui em Exibir, Project Explorer, tá? Ou Ctrl R, que ele já vai aparecer aqui para você. Então, aqui nessa janela Explorer aqui, ela aparece todas as planilhas, né, as informações, formulários, módulos que você tem dentro dessa pasta de trabalho. Então, a gente vai selecionar aqui esta pasta de trabalho, vai dar um duplo clique, ele vai abrir aqui a página em branco, se você não tiver nenhum código ainda dentro desse. E aí, a gente vai selecionar aqui o Workbook. Então, ele vai abrir a opção aqui, workbook.open, tá? Procedimento Open. Então, é aqui dentro mesmo que a gente vai colocar o nosso código, beleza? Então, aqui nesse Open, tudo dentro dessa minha sub, tudo que eu colocar aqui dentro, quando eu executar a minha pasta de trabalho, quando eu abrir ela, né? Então, ele vai executar todos os comandos que tá aqui dentro, beleza? Então, a primeira linha de código que a gente vai colocar vai ser onError, né? Go to erro, beleza? Então, se der algum erro, ela vai ir lá pro erro. Então, aqui a gente vai colocar erro e vamos colocar 2 pontos. Então, tudo que acontecer de erro, ele vai vir para cá, beleza? E logo em seguida, aqui, em cima desse erro que a gente colocou, a gente vai colocar um exit sub aqui, para ele não continuar o código, tá? Logo mais eu vou explicar o porquê. Então, eu quero que ele execute o meu código, né, a partir dessa linha aqui até aqui. Se acontecer algum erro, ele vai mandar eu vir para cá. Se não acontecer, ele vai parar o meu código aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar quantas planilhas a gente tem aberta no nosso computador, tá? Então, a gente vai fazer uma verificação. Se o workbooks.count maior que 1, então, se eu tiver mais que uma planilha aberta, eu quero que ele faça o quê? Que ele puxe o meu comandinho Windows, tá? E aí, a gente vai abrir parênteses e vamos colocar aqui thisworkbook.name para capturar o nome, né, da nossa planilha que a gente está abrindo, beleza? E sim, fica mais fácil da gente descobrir o nome, não precisa colocar manualmente, correr o risco da gente ter mudado o nome e aí dá erro. E a gente vai colocar aqui ponto .visible, né? Vamos chamar a nossa propriedade visible, tá? E a gente vai definir essa propriedade como false, tá? Se a gente colocar true, a nossa pasta de trabalho, né, o nosso Excel vai ficar visível. Se a gente colocar falso, ele vai deixar ela invisível, beleza? Depois disso, então, a gente vai abrir um else aqui, caso, né, eu tenha somente nenhuma pasta de trabalho aberta, estou abrindo a primeira pasta de trabalho hoje, no caso. Então, aqui, eu vou fazer o quê? Vou colocar um end if aqui, já para a gente não esquecer. E aí, aqui no meio, então, a gente vai copiar essa linha de código, vamos colocar ela aqui, tá? E a gente também vai ocultar o aplicativo, então, application.visible igual a false, beleza? Então, se eu tiver mais que uma workbook aberta, eu quero que só oculte para mim a minha pasta de trabalho. Se eu não tiver nenhuma pasta de trabalho aberta, eu quero que oculte a minha pasta de trabalho e também oculta o Excel. Entendido isso, então, agora a gente tem que chamar, né? Chamar o nosso formulário. Formulário, tá? Vou colocar assim. Como que a gente faz para a gente chamar o formulário? Então, o formulário que eu quero
que ele abra, né, no momento que eu abrir a minha planilha, é esse formulário aqui, form, tá? Então, eu vou colocar form.show. E aí, eu vou dar um espaço aqui, e aqui eu vou escrever VB Modeless, tá? Por que eu vou escrever esse VB Modeless? Porque aqui ele me pede se eu quero abrir um formulário na janela restrita ou não. Então, eu vou colocar o VB Modeless, que quer dizer que não é janela restrita. E assim eu consigo mexer no Excel com o meu formulário aberto normalmente, ok? Então, é por isso que a gente coloca o VB Modeless. E aí, o formulário abre de modo não restrito. Aqui no erro, então, a gente vai colocar a seguinte mensagem. MSGbox, a gente vai abrir parênteses e vamos escrever: não foi possível inicializar a nossa pasta de trabalho. E aqui embaixo, então, da nossa mensagem, pessoal, a gente vai colocar um outro comandinho. A gente vai pedir para ele salvar a nossa workbook, então, thisworkbook.save, e a gente vai pedir para ele fechar o nosso formulário, tá? A nossa planilha. Então, se ele não conseguir inicializar, ele vai simplesmente fechar o nosso arquivo. Então, eu vou copiar todo esse comando aqui, ó. Vou dar um Ctrl V aqui embaixo, tá? Vou apagar esse daqui e vou apagar também isso daqui. Então, aqui, se existir mais que uma workbook aberta, né? Mais que uma pasta de trabalho aberta, a gente vai pedir, então, para ele fechar somente a nossa pasta de trabalho. Então, thisworkbook.name. E aí, a gente vai colocar aqui .close, tá? Então, se tiver mais que uma, ele vai simplesmente fechar somente a nossa pasta de trabalho em questão. Se não tiver mais que uma pasta de trabalho aberta, então a gente vai pedir para ele fechar o sistema inteiro, tá? O sistema do Excel inteiro, .kit, beleza? Então, aqui a gente vai pedir para ele fechar o nosso arquivo, tá? Fechar arquivo, se der erro, né? Então, resumindo o que a gente fez aqui. Primeiro, a gente abriu a instrução error, tá? E colocou, se der algum erro no meu código, ele vai vir para essa funçãozinha aqui, vai emitir uma mensagem pra gente, né? Vai salvar a nossa workbook e vai fechar a nossa pasta de trabalho. Se não der nenhum erro, então ele vai continuar aqui o nosso código, vai verificar quantas pastas de trabalho eu tenho abertas. Se for mais que uma, ele vai só ocultar a nossa pasta de trabalho, que é essa daqui. Se eu tiver somente uma pasta de trabalho aberta, então ele vai ocultar a minha pasta de trabalho e também vai ocultar o Excel, tá? O aplicativo. E aí, logo depois que ele fazer a ocultação, ele vai chamar o meu formulário, né? Form.show, modo modeless, né? Que é o modo não janela restrita. Entendendo isso, então, a gente precisa fazer mais uma modificação. Então, aqui, ó, esta pasta de trabalho a gente vai selecionar e aqui em name a gente vai mudar esse nome aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui ocultando pasta de trabalho. Você pode colocar o nome que você quiser aqui, ok? Lembrando que não pode dar espaço no nome. Então, agora eu já fiz a minha mudança aqui. E também preciso fazer mais uma coisa. A gente vai chamar o formulário e vai ocultar toda a nossa pasta de trabalho, certo? E quando a gente chamar o nosso formulário aqui, quando a gente fechar ele, ou a gente precisa inserir um botão aqui para... Vamos supor que eu insira um botão aqui, né? Aqui onde vai exibir a minha planilha novamente. Ou na hora de fechar a minha planilha, eu coloque para exibir de novo a minha planilha, tá? Então, vamos colocar aqui que eu vou exibir o meu... Toda vez que eu clicar nesse botão aqui, eu vou exibir o meu Excel novamente. Então, eu vou dar um duplo clique aqui, beleza? Selecionar aqui o clique. E aí, aqui dentro do clique, então, o que a gente vai fazer? Então, aqui dentro desse meu botão, toda vez que eu clicar nele, ele vai reexibir novamente a minha planilha, né? Então, eu vou vir aqui em ocultando pasta de trabalho, né? Que é a nossa workbook open aqui. Vou copiar tudo isso daqui, tá? Vou dar um Ctrl C e vou fechar de novo aqui. E vou vir aqui no meu botão, beleza? E aqui dentro, então, eu vou colar tudo que eu copiei lá do meu workbook open. E aí, aqui, de vez de ser falso, a gente vai trocar para true, né? Para verdadeiro. Aqui também e aqui também. Então, toda vez que eu clicar nesse botão aqui, ele vai voltar a minha aplicação aqui para verdadeiro. Outra coisa importante é que sempre quando vocês criarem um formulário com bloqueio de visualização do Excel, então na hora de fechar, ou vocês coloquem o comando para fechar totalmente, né, essa pasta de trabalho,
ou vocês coloquem o comando para exibir, né, o Excel novamente, tá? Porque se vocês não colocarem nada e vocês fecharem o formulário e não tiver exibido, né, o Excel, ele vai ficar aberto aqui ainda e vocês não vão conseguir abrir ele de novo, tá? Então sempre é importante ou vocês colocarem para fechar o Excel ou para abrir o Excel novamente, tá? Então se eu clicar aqui e vir aqui em Carry Close, então veja que eu selecionei o User Form, né? Ó, vou fazer de novo. Então aqui é o meu User Form, ó, aqui eu tô clicando no meu User Form. Se eu clicar aqui, eu tô clicando num botão. Então eu vou clicar aqui na tela liberada aqui do User Form 2 vezes. Ele vai abrir aqui para mim, tá? Então eu vou selecionar aqui, de vez de Initialize, eu vou selecionar o Carry Close. E aqui dentro, então, eu coloquei para exibir o meu Excel novamente. E eu vou colocar aqui para fechar o meu Excel. Então eu vou voltar aqui de novo na minha pasta de trabalho, onde a gente criou o código. E vou vir aqui, ó, e selecionar toda essa parte aqui, tá? Vou dar um Ctrl C, fechar aqui de novo. E aí aqui, de vez de exibir novamente o Excel, eu vou colocar para fechar o meu arquivo toda vez que eu fechar o meu formulário. E vai salvar a minha planilha e vai fechar o meu arquivo. Vamos fazer um teste, ver se vai dar certo? Então vou fechar aqui, voltou aqui na minha planilha e vou salvar aqui a minha pasta de trabalho e vou fechar. Depois que eu fechei, então, eu vou abrir novamente a minha planilha. Veja que agora ele não abriu o meu Excel está oculto, ok? Então, aqui eu tenho o meu formulário, né? Com a minha data grid, com todos os dados carregados, bonitinho. E se eu clicar aqui nesse botão, que é o botão de exibir novamente a nossa pasta de trabalho, veja que ela exibe a nossa pasta de trabalho normalmente, tá? Então, ok. Agora, a gente vai fechar o nosso formulário. E quando a gente clicar nesse botão fechar, o que vai acontecer? É para ele fechar totalmente o nosso projeto aqui, nossa planilha, né? Então, eu vou fechar aqui. Ele salvou e fechou o meu arquivo. Então, eu vou abrir novamente aqui. Veja que agora ele abriu o meu formulário de novo, não apareceu a minha planilha. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar. E se eu clicar aqui, ele vai fechar a minha planilha, né? Vai fechar o formulário, vai fechar tudo e ok. Eu vou abrir um Excel aqui para vocês visualizarem. Então, eu abri um Excel novo, tá? Eu passo de trabalho em branco aqui mesmo. Vou inserir até um íconezinho aqui para vocês verem a diferença de um e de outro aqui. Eu inseri esse daqui mesmo, aqui bonitinho. Vou colocar até uma cor. Beleza. Estou com a minha pasta de trabalho aberta e preciso abrir a minha outra pasta de trabalho, né? Vou deixar até assim. Então, vou clicar aqui, ó. Veja que ocultou a minha outra tabela, tá? Ocultou a minha outra tabela, que é essa aqui. Ocultou toda a planilha, mas não ocultou a que eu estava mexendo, tá? Para vocês verem como realmente funciona a gente utilizar essa linha de código Windows e colocar o nome da planilha que a gente quer fazer a ocultação, ok? Se a gente clicar aqui, ela reexibe de novo aqui a nossa pasta de trabalho normalmente. Vou minimizar aqui. Então, beleza? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações. Deixa um super like. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Será um prazer responder você. E até um próximo vídeo.